Muitas vezes a gente cita esse versículo dizendo, porque ele é a palavra. Não, é mais profundo ainda. Ele é a palavra, mas é mais profundo. É porque ele é o sacrifício fundante. Sem o sacrifício dele, nada poderia ter sido feito. E tudo foi criado nele, que é o sacrifício. E é no sacrifício dele que tudo se sustenta. Então, Deus primeiro fez justiça. E aí pôde ser gracioso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus, é dom de Deus. Vamos continuar. O sacrifício do Senhor começa antes da criação, por decreto. É uma afirmação do Shed. E culmina na história, porque o Cordeiro Pascal tinha de ser imolado pelos homens. Então, o que é a graça? A graça é a possibilidade que a Trindade tem de criar e manter e resgatar a criação a partir do sacrifício de Cristo. Por isso que não tem mérito nenhum de ninguém. Porque tudo que Deus faz a partir do sacrifício de Cristo. A graça tem de atuar em duas frentes, de manutenção e de resgate. De manutenção, porque o ser mantido existindo está contaminado pelo mal. E se o mal não for contido, a existência será marcada pela maldade plena, tornando-se intolerável para Deus. Se você me acompanhar em Romanos 12, em Romanos 3, perdão, você vai ver isso. O registro da queda está em Gênesis 3. A doutrina da queda está em Romanos 3. A partir do versículo 9 do capítulo 3 de Romanos, o Paulo diz assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda em engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Imagina uma sociedade como essa. Não há ninguém justo. Como é que dá para viver num lugar onde ninguém tem nenhum senso de justiça? Não há ninguém que entenda. Não vale a pena ensinar. Porque todo o ensino parte da pressuposição que o outro pode aprender. Se não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Então, não tem como pensar, a gente vai encontrar a Deus. Não tem ninguém que é Deus. Todos se extraviaram, todos são inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Imagine viver numa sociedade onde ninguém tem a mínima noção de bem. E como é conversar, dialogar numa sociedade onde a garganta é sepulcro aberto, onde com a língua só se urde o engano, onde só há veneno de víbora, onde só há maldição e amargura? Que diálogo é possível numa sociedade como essa? E os seus pés são velozes para derramar sangue. Como dá para viver numa sociedade de assassinos? Nos seus caminhos há só destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Como é que dá para viver numa sociedade que só conhece a guerra e a guerra? E nenhum temor, nenhum respeito por Deus há. Conclusão, é uma sociedade
impossível, inviável. Mas é essa sociedade que nós deveríamos produzir se o mal tivesse tido livre curso em nós, se a nossa escolha tivesse vingado plenamente. Porque nós escolhemos esse tipo de vida. Então, quando você ouve falar do mal, você está ouvindo falar do tipo de vida que nós escolhemos. Que nós escolhemos. Por isso que a graça atua em duas frentes, a de manutenção e a de resgate. Por que a de manutenção? Porque senão Deus ia manter a gente vivo, mas ia trocar 6 por meia dúzia. Porque daqui a pouquinho a gente ia fazer tanta maldade que ele ia ter de destruir todo mundo de novo. Então, tudo que a gente tem de bem é empréstimo de Deus. É por isso que gente que não ama Deus ama os seus filhos. É por isso que gente que não ama Deus tem senso do belo, tem senso do justo. O justo, o belo, o amor, a paz, são todos atributos divinos. Como é que eles têm? Eles não querem Deus, não amam Deus, não andam com Deus, desprezam Deus, mas Deus não os despreza. Então Deus empresta para a humanidade a sua bondade. Todo mal é nosso mesmo, e toda bondade é empréstimo de Deus. É igual aquele moço que tinha um bigode curioso, que era apenas do lado dos lábios um pouquinho de pelo de ambos os lados. E ele vivia de fazer discursos. E ele era muito bom no que fazia, principalmente porque ele escolhia as melhores frases dos maiores pensadores e pensadoras e construía um discurso que tinha começo, meio e fim. Mas um dia, ele foi num lugar onde tinha gente muito culta. E ele começou o discurso dele. E à medida que ele ia dizendo o discurso, as pessoas iam reconhecendo as frases e dizendo os autores. Olavo Bilac. Isso é José de Alencar. Graciliano Ramos. Isso é Drummond. Aí ele foi ficando irritado e disse, gente, vocês estão me atrapalhando. E aí um camarada disse, não, nós não estamos atrapalhando você, nós estamos reconhecendo o seu valor. Aí ele disse, como assim? Porque a gente percebeu que você faz muito bem. Como assim? Você traz os lábios entre aspas, e está certo, porquanto tudo que você diz não é seu. Então, a bondade para nós é isso aí. É os lábios entre aspas. A bondade é de Deus. Toda bondade que você vir é empréstimo de Deus. Então, quando você estiver com seu filho e ele fizer algo bom, celebre muito. É um milagre. Celebre para ele querer viver nesse milagre, ao invés de querer viver na maldade a qual a maioria dos seres humanos está condenada. A gente tem de aprender que a gente está diante do milagre. Então, a graça mantém a qualidade da existência pela comunicação dos atributos comunicáveis de Deus. Por quê? Porque se o mal não for contido, a existência será marcada pela maldade plena, tornando-se intolerável para Deus, ou seja, é trocar 6 por meia dúzia. Deus mantinha a gente existindo hoje para destruir amanhã, não vale a pena.